A paz do Senhor a todos. Boa noite. O pastor Rômulo me deu esse privilégio de pregar nesta noite na igreja dele, na igreja do Senhor, né? E eu venho com muita alegria, um pouco atrapalhado, mas estou aqui. Amém? Porque é uma alegria grande que o Rômulo é um pastor muito querido por mim. E eu conheço a Sal e Luz já desde a formação dela. Para quem não sabe, eu vi o início dessa igreja, não acompanhei totalmente ela, mas eu vi o início. Eu era da mesma igreja do pastor Rômulo. Ele saiu da igreja de onde eu congregava para abrir esse ministério Sal e Luz. E eu louvo a Deus por ver Rômulo cada dia mais firmando seu ministério aqui no nosso estado, aqui no estado de João Pessoa. Não só em João Pessoa, mas eu acho que em toda a Paraíba, né? Que tem congregações já espalhadas até na Baía da Traição, me parece, né? Barra de Camaratuba, né? E eu sei que vai espalhar muito mais. Para você ter uma noção, ter uma ideia, como eu sei que esta igreja abrirá outras congregações, que eu tenho um ano como pastor à frente de uma igreja que começou no dia 21 de dezembro do ano passado, retrasado, no caso foi 2012. A igreja minha chama Igreja Batista Renovada. É ali no Bessa. Só um rápido testemunho dessa relação minha com o Rômulo. Quando eu comecei o trabalho, o ministério da Igreja Batista Renovada, eu tinha uma visão de Deus. Eu estava em dúvida qual seria o local da igreja, não sabia. Eu estava com algumas pessoas que não eram aqui da área da praia, muitas pessoas. E eu orei muito ao Senhor, qual seria o lugar para abrir a sua igreja, já que me deram autorização de abrir uma congregação na época, foi a autorização dada, eu fui buscar um local. E eu tive uma visão, eu estava dormindo, não sei, daquelas visões estranhas que nós temos, né? Ou no corpo, fora do corpo, eu tenho essas coisas com Deus de vez em quando. Não sei se eu estou cochilando, não sei se estou acordado. Sei que eu me ajoelho, de repente eu apago num cochilo, ou saio do corpo, não sei explicar isso. Mas eu vi uma manada de elefante enorme, 2 manadas. Uma dessas manadas de elefantes, eu estava na cabeça de um elefante líder na frente. E muitos elefantes atrás de mim e várias pessoas em cima dos elefantes. E na outra manada tinha uma grande manada que era o Rômulo, estava na cabeça do elefante, e muitos elefantes atrás dele, muitas pessoas atrás dele, nos elefantes. E o Rômulo ia na frente, eu ia indo atrás dele, ele me guiava, e era um local de floresta fechada e densa, e Rômulo, ele apontou para mim, é aqui que tu fica. Eu desci da cabeça do elefante, e desci com todo o povo atrás, e comecei a abrir uma clareira no meio da selva. E eu, na visão minha, o Rômulo seguia em frente, com o grupo dele. E eu vi o Rômulo me guiando, me direcionando. E depois que eu soube que, logo em seguida, quando Deus, em oração, Deus nos revelou que a nossa igreja seria no Bessa, que muito me assustou, porque a grande maioria dos membros da minha igreja não são dessa área da praia, vem de Mangabeira, daquele lugar distante, mas todos concordaram e aceitaram, só com mesmo coisa de Deus. Logo em seguida eu fiquei sabendo dessa bênção que Deus concedeu ao Rômulo. Aí eu entendi que Deus me mostrou que eu ficaria no Bessa e o Rômulo sairia do Bessa para outro lugar. E assim está acontecendo, amém? E eu vejo essa beleza de igreja que o Rômulo está recebendo. Eu sei que isso aí não é mérito de Rômulo, é bênção de Deus, é graça do Senhor. Porque realmente Rômulo se dispôs a fazer a vontade do Senhor e Deus está honrando a vocês, membros dessa igreja. Fico contente em ver aquela grande obra e essa grande igreja bela que eu sei que vai frutificar tremendamente naquela área todinha. Porque esse ministério de Sal e Luz não é coisa pequena. Eu, como Rômulo, eu não gosto de pensar pequeno. Porque o medo é algo que eu não gosto. E eu costumo falar sempre, temos que ser ousados sempre. O espírito de ousadia está em nós, amém? Então, crê nisso? É por crer que o espírito de ousadia está em nós, eu quero falar um pouco sobre isso. Eu queria falar um pouco sobre aquele medo que paralisa os crentes. O medo que faz o crente não fazer a vontade de Deus e nem cumprir o propósito do Senhor aqui na terra.
Um medo que não vem de Deus, que vem simplesmente do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, que realmente ele trabalha nesta área em nossas vidas. Então, para isso eu queria abrir um texto básico, porque eu trouxe uma Bíblia enorme, que eu tenho, minhas vistas já estão cansadas. Eu tenho uma Bíblia muito grande. Eu queria ler um texto, três textos do Evangelho. Um em Mateus 14, 22 em diante. Se não entender algo que eu estou falando, me perdoe que minha língua é desse jeito. Lábios pesados. Triste no falar. Mas faça um esforçozinho, abre um pouquinho o ouvido. Faltar um S aí, não liga não, é travado assim mesmo. Entendeu? Mateus 14, versículo 22 em diante. Diz assim um texto, é um texto já conhecido por todos. Acharam? Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Vamos abrir agora nossa Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Vamos do 6 até o 8. Vamos ler do 5, que é bom ler a Bíblia, né? Porque se a gente não lê no púlpito, as pessoas esquecem de ler em casa, né? Então vamos ler na igreja. Tiago, capítulo 1, versículo 5 até o 8. Diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. É bom repetir isso, né? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Terrível, né? 2 textos. Gravaram isso? Dúvida lá com Pedro. Tiago fala de dúvida. Aí eu abro lá em Coríntios, lá em Romanos, capítulo 8, 14. Vou dar um tempinho, eu sou um rápido, né? Pode falar. Está sendo rápido, pastor, não ligo não. Nem ser repreendido, é bom ser repreendido. Eu não sou tolo. 8, 14. 8, é o 14. Está aqui, esse mesmo. Romanos 8, 14. Diz assim: pois todos que... Já acharam? Amém? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos
Abba Pai. Amém? Um espírito de ousadia, de coragem, e não de covardia. Amém? O medo que paralisa não é de Deus. O medo que Deus colocou em todo ser humano para poder o homem ser cauteloso não é o medo que paralisa. O medo que é natural do ser humano é o medo para poder deixar o homem cauteloso, diligente, mais precavido, mais astuto. Mas nunca o medo é para paralisar. O medo que paralisa o ser humano pode ter uma certeza que este medo não vem do Senhor. E se não vem do Senhor, só pode vir daquele que nos odeia, o inimigo das nossas almas, amém? Deus fala no seu texto claramente que a dúvida leva a gente a deixar de alcançar as coisas que Deus tem para cada um de nós. Eu tenho visto atualmente uma geração de crentes, eu me incluo nela, e espero que a geração mais jovem, que são vocês, as gerações mais jovens do que eu, não cometam o mesmo erro da minha geração, que está passando e está demonstrando um espírito de covardia absurdo. Não só de covardia, mas um espírito que está fazendo que o inimigo, em vez de ser atacado por nós, ele se levanta para nos atacar. A cada dia eu tenho visto nas igrejas umas dúvidas surgindo no coração dos crentes. E eu tenho visto, para surpresa minha, que Deus me deu um ministério de libertação. Eu, na minha igreja, eu estou apavorado de, frequentemente, eu estou orando por uma irmã, coloco a mão sobre ela, ela se manifesta. Pego o irmão, vou orar, se manifesta. E eu fico assustado, eu falo, por que isso? Porque o crente está sendo açoitado. Aí Deus fala, é medo, filho. Medo que coloca dúvida no coração dele. E tendo a dúvida no coração, o inimigo se apropria de parte da mente dele. A dúvida racha a mente do crente em duas mentes. Lá o texto de Tiago, capítulo 1, 6, ele fala, ele compara, ele é muito bem claro, ele fala, olha, esse homem que crer e não crer ao mesmo tempo, esse crer é o homem que pede crendo, duvidando, é equivalente ao homem que, conforme a onda do mar, aquele que oscila entre fé e incredulidade. Ele tem um ânimo, ele é animado, às vezes desanimado. Ele é otimista, às vezes pessimista. Esse termo que está aqui na palavra de Tiago, é um termo que fala que é homem de duas mentes. Ele tem duas mentes. Ele não tem uma mente só. Em outras palavras, é o seguinte, se ele tem duas mentes, uma é de Deus, que é daquele que crê, e a outra mente é aquele que não crê, do incrédulo. Se a outra mente é do incrédulo, de quem é? De Deus? É do inimigo. Amém? E, na verdade, esse texto de Tiago também fala que esse homem tem um ânimo dobro. Quer dizer, no termo grego, no original grego, fala que esse homem tem duas almas, duas direções, dois caminhos. Ele serve dois senhores. Isso tudo é inserido no homem que tem dúvida. Então, em outras palavras, é o seguinte, o contrário da fé é o quê? O que é? Incredulidade. O que faz o homem ser incrédulo? O medo. O que levou Pedro a simplesmente deixar de andar sobre as águas? Medo. A palavra de Deus aqui muito bem clara. Pedro foi chamada. Pedro orou a Deus. Imagine só. Na verdade, se você for olhar o texto, você pode imaginar Pedro orando para Jesus. Jesus, olha, se é o Senhor aí mesmo, então manda eu até ti, eu vejo como uma oração. Se Jesus é Deus, ele é Deus mesmo, então pronto, se Pedro estava falando com Jesus, ele estava orando para Jesus, amém? Não estava? Então Pedro orou para Jesus, se és tu mesmo, manda eu ter aí sobre as águas. Ele orou. Mas no meio do caminho que aconteceu, ele duvidou na sua própria oração. O que aconteceu com ele? O medo que fez? Ele afundou. Amém? E lá um texto de Tiago me fala, e me assusta muito esse texto quando fala, aquele que pede duvidando, não espere receber de Deus nada. É terrível isso. Aí eu consigo entender por que os crentes, nós servos do Senhor,
que tínhamos tudo para sermos abençoados, vitoriosos no sentido, não aquele sentido da prosperidade que pregam por aí, mas vitoriosos, com paz no coração, com alegria, otimista, alegres, andamos de cabeça baixa, tristes, angustiados, deprimidos, cheios de remédios, entupidos de remédio. Por que isso, Senhor? Por quê? Porque, filho, é medo. Eles pedem a mim, eles duvidam do meu poder, eles duvidam até que eu sou Deus. Tem hora que acreditam em mim, tem hora que não acreditam em mim, tem hora que estão cheios de fé, e tem hora que estão ali derrotados. Aí o inimigo fala, tudo bem. O inimigo pega a sua mente e fala, se você coxinha em 2 pensamentos, então eu vou me apropriar de um pensamento dele. O inimigo tem essa tendência, meu irmão. Ele faz assim. Vou dar um exemplo aqui claro para você. Se você é um servo de Deus, que chega aqui no culto de hoje, estenda as suas mãos e glorifica a Deus, louva a Deus, independente da sua situação. O inimigo das nossas almas, ele olha para você e corre de medo de você. Mas se ele observar que você vem para o culto, cabeça baixa, murmurando, reclamando e não glorificando, ele verifica que você é um alvo fácil na mão dele. Ele imediatamente desloca toda a tropa dele e, o que ele faz? Age contra você. Porque não se iludam não. A palavra de Deus fala em Efésios 6,12, que nossa batalha não é contra sangue, não é contra carne, é o quê? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que a nossa luta é contra a principado e potestade. Mas tem uma tendência incrível de esquecer isso. Aí o inimigo, ele investe pesado no medo. O medo que tem paralisado o povo de Deus. Eu costumo falar que lá no texto de capítulo 6 de Efésios, ele traça toda uma armadura, toda uma estrutura de um guerreiro combatente. Ele joga no guerreiro um capacete, ele joga no guerreiro uma armadura, ele joga no guerreiro um cinturão para prender a roupa, para não atrapalhar o movimento dele. Ele joga no guerreiro uma sandália reforçada, entrelaçada, emborrachada, para poder marchar e não se machucar os pés. Ele joga no guerreiro um escudo da fé, que é para combater todo o dardo inflamado do inimigo. Mas ele joga na mão do guerreiro o quê? Uma espada de combate. Mas só que o guerreiro de Deus tem só usado o escudo. E a espada de combate, que é a espada da fé, que é a palavra de Deus, ele não tem usado. Ele não sabe manusear. A palavra de Deus fala lá em Mateus 22, 19, não falha a memória, que quando o Senhor chamou Pedro, falou, Pedro, em ti de ti irei edificar a minha igreja. Ele falou assim, as portas do inferno não prevalecerão. Mas é interessante, os crentes devido ao medo não têm avançado contra ele. Ele tem tido coragem de avançar contra nós. E tem imposto, tem imprimido uma derrota em nós terríveis. As igrejas param de crescer. O povo de Deus para de dizimar. O povo de Deus para de ofertar. O povo de Deus para de evangelizar. O povo de Deus para de entrar nos lugares que precisam do evangelho. O povo de Deus está com medo, estão se acovardando. Porque o inimigo está convencendo o povo de Deus que, olha, cuidado, não é por aí. Amém? Quando o medo nos invade, até o possível se torna impossível. Quando o medo nos invade, até o possível se torna impossível. Se você for olhar outro contexto dessa passagem de Mateus, que conta a história, não que Pedro andou sobre as águas, mas aquela mesma história, uma história muito parecida, mas um pouco modificada, que fala que o Senhor fez a tempestade abaixar, aquela cena em Mateus 8, ali mostra que Pedro e seus discípulos tiveram medo. Ali por quê? Porque Deus chamou homem tímido. Porque na verdade, Pedro era um grande pescador. Tempestade como aquela, ele estava acostumado a enfrentar. Mas o que aconteceu?
o medo fez ele desistir, até de lutar por aquilo que é possível ele fazer. O medo tem barrado até o seu possível. O medo tem barrado você de fazer o curso naquela faculdade. O medo tem barrado você de entrar naquele trabalho. O medo tem barrado você em ser ousado e recomeçar a sua vida. O medo está te paralisando. Quando o medo te paralisa, te frustra, e quando te frustra, a sua alma enfraquece. A sua alma fica angustiada e fraca. Aí começa todo um sistema de ataque do inimigo sobre nós. Amém? Se você não consegue crer para fazer o possível, como tu vai crer no impossível? E eu quero lembrar a vocês que o crente ele tem duas coisas. Ele consegue fazer o possível e o impossível, porque a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Então, o crente tem um poder até no impossível. Eu tenho o poder de fazer o possível e o impossível em Cristo Jesus. A questão é, eu creio ou duvido? A questão é, eu estou pedindo com fé ou duvidando? A questão é, que uma hora eu estou animado ou desanimado? A questão é, que aquela palavra que Deus lhe deu-lhe vitória, o inimigo está cocheando na sua mente, dizendo que não vai conseguir. E você desanimando, arriando a sua guarda. O inimigo é um grande guerreiro, que ele é também um guerreiro. É Lúcifer. Ele é um anjo guerreiro. É um general de combate. Ele sabe como combater. Eu aprendi, fui militar 16 anos, eu aprendi que para conquistar o inimigo bem fortificado, bem fortalecido, tem que fazer duas coisas. Eu tenho que fazer uma cabeça de ponte no meio do inimigo. É por isso que criaram tropa de paraquedista. A função dela é essa. Os paraquedistas têm a função de criar cabeça de ponte. Ele entra no meio do inimigo e cria um rebuliço no meio do avanço inimigo. O fuzileiro naval tem essa função também. Ele entra no meio do inimigo e ali ele cria um caos. O inimigo, ele faz isso na sua mente. Ele vê que você tem um ânimo dobro. Ele vê que você é como uma onda do mar. E ele começa a querer infiltrar na sua mente para estabelecer uma cabeça de ponte, para começar a minar a tua fé por completo. Então, se a dúvida começou a lhe invadir, meu irmão, minha irmã, é hora de você perceber que o inimigo está estabelecendo uma tropa dele no meio de você, na tua alma. E se você nada fizer, ele vai conquistar o objetivo dele, que é te derrotar. Amém? Agora, como é que eu vou derrotar esse inimigo, meu irmão? Pastor, me ajuda aí. Misericórdia, o que eu faço? Eu não sei. Eu sei sim. Tem um jeito de fazer isso. Um jeito bem claro. Porque a Bíblia me dá uns meios. Primeiro ele fala, conheça Deus melhor. Em outras palavras, conheça mais a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a espada. Ela é a espada de dois gumes. Ela corta. Outra, a arma de combate para poder afugentar o inimigo é a espada. Outra vez, a palavra de Deus. Eu quando vejo aquele texto de Daniel, lá Daniel capítulo 9 ou 10, que Daniel estava angustiado, sofrendo no seu coração, porque ele leu na Escritura Sagrada que 70 anos seria de sofrimento para o seu povo, e os 70 anos tinham acabado, e o sofrimento do seu povo continuava. Ele diz a palavra que ele fez o quê? Ele correu? Ele se apavorou? O que ele fez? Orou. Mas antes de orar, o que ele fez? Está lá. Quando o anjo de Deus chegou junto a Daniel, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você buscou o entendimento e se humilhou nos meus pés, Deus mandou uma resposta para você, Daniel. Amém? Então qual é o meio de eu combater esse ânimo dobro em mim? E expulsar o inimigo que invadia minha alma. Eu tenho que buscar o conhecimento de Deus. Amém? Eu tenho que perseverar nisso.
conhecimento de Deus. E conhecer um Deus, eu tenho que me prostrar, me humilhar na presença dele e orar. Porque imediatamente ele manda socorro. E se Gabriel não é suficiente, ele manda o arcanjo Miguel. E se o arcanjo Miguel não é suficiente, ele manda uma tropa inteira de anjos. E se uma tropa inteira de anjos não é suficiente, ele mesmo se apresenta à sua frente. Ele põe a mão sobre você e fala: esse é meu. Não toque nele, não toque nela. Este é meu filho. Mas para isso, eu não posso duvidar em nenhum momento. Daniel ficou 21 dias de joelho e não duvidou um segundo. Ele estava cansado já. Não duvidou um segundo. Eu vejo uma geração que pede avivamento. E eu tenho clamado isso na minha igreja frequentemente. Eu todos os dias vejo: vai chegar, está chegando. Eu vejo o pessoal sendo batizado no Espírito Santo, eu vejo o pessoal orando em língua cada vez mais. Está chegando, eu estou naquela expectativa. Aí eu ponho a mão, um ora em língua, outro ora em língua, estou naquela alegria constante. Então, um mover de Deus que maravilhoso. Mas, Senhor, não pare isso não, continue. Porque se o povo tiver medo de duvidar, o poder começa a desaparecer. O Evangelho de Deus é palavra, mas de poder, como diz o Paulo. É verdade? Lá em Mateus, fala assim, Jesus falou assim: erraste por não conhecer a palavra de Deus e o poder de Deus. Avivamento, meu irmão. Minha irmã. Avivamento. Alegrar o seu coração para poder se erguer da sua cadeira e com ousadia pregar o Evangelho. Fazer você se levantar de onde você está, abandonar o que você faz com coragem, sem duvidar que Deus lhe chamou e fazer o que Deus mandou te chamar. Porque há pessoas aqui no meio do povo de Deus, tem muitos jovens, olha assim, não vou apontar não para não errar não, viu? Fique tranquilo. Mas se Deus me mostrar, eu gostaria muito que Deus me mostrasse. Eu é ele, é ela. Mas ele não quer me mostrar nada agora, então eu fico calado. Mas tem pessoas no meio do povo de Deus que Deus já chamou para a obra, já chamou para a missão, mas está duvidando ainda. Está duvidando. O medo está invadindo você. E vou dizer, se você não ter uma atitude, não se posicionar, esse medo vai te dominar de tal maneira que teu chamado vai embora. Tu vai morrer sem cumprir o chamado do Senhor. Muitas coisas têm feito o Evangelho de Deus parar, e uma delas é o medo. O medo tem nos congelado, o medo tem nos devorado, tem nos feito sofrer a cada dia. Tudo é possível àquele que crê, e eu creio assim. Tudo é possível àquele que crê. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, 3, 4, 5, 10, de 3 ao 5, quem quer ler para mim? Para não dormir? Quem está dormindo aí? Pode ler para mim? É bom que está dormindo. Quem está dormindo para ler para mim? Tem alguém dormindo aí? Quem estiver dormindo, leia para mim, em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, do 3 ao 5, para acordar, amém? Quem achou ali o 10? 2 Coríntios 10, 3 e 5. Tornar o quê? Todo o quê? Pensamento cativo o quê? A Cristo. Eu falei que no texto de Tiago 1, 6 em diante, 5 até 8, fala o quê? Ânimo dobro, né? Quer dizer, duas almas, né? Serve dois senhores. Não tem ocorrido muito isso no nosso meio? Hã? O inimigo tem investido muito forte nisso. Olha, vou contar uma experiência sobrenatural que eu tenho com Deus de vez em quando, mas Diego deve saber, eu já contei para ele várias vezes lá na igreja lá. Diego sabe, Diego é meu parceiro de AME lá, a Milena ali também. Então sabe um pouco da minha história. Deus me deu um ministério de libertação e outras coisas, que deu, para a graça dele. Uma vez eu estava orando.
E eu estava orando, eu tinha uma visão bem clara que eu vi um demônio. Eu até brinquei, eu só vejo demônio, nunca vi um anjo até hoje. Falei, misericórdia, Senhor, eu não vi nunca um anjo. Eu vi um anjo, eu quero ver também, só vejo demônio. É impressionante isso. Aí eu estava de joelho ali um dia, estava à noite orando, buscando o Senhor. Aí daqui a pouco eu vi claramente uma figura assombrada, uma sombra negra assim. Ele estava agachado, querendo ouvir o que eu estava orando. De repente eu olhei e eu vi ele, eu notei que a reação dele foi de susto. Ele não esperava que eu estava vendo ele. E quando eu olhei ele, eu repreendi, ele sumiu. Foi um zap, sumiu. É o zap que nem desse WhatsApp da internet. Ele sumiu. Aí com ele eu prendi, eu falei, o que ele estava ali me observando? E eu preparando essa mensagem, eu descobri, ele estava querendo descobrir como é que estava meu ânimo. Porque se ele verificasse que meu ânimo estava otimista, ousado, intrépido, ele teria que se preocupar comigo. Mas se ele visse meu ânimo desanimado, tendo fé, crendo e não crendo, ele ia me ver como alvo fácil e investir em mim. Mas ele correu que nem um zap, foi embora. Então, eu quero dizer a você o seguinte, porque para obter vitória no reino de Deus, não pode duvidar, meu irmão, minha irmã. Há pessoas que receberam promessa do Senhor aqui. Por que tu está duvidando agora? Olha, se você tem uma promessa de Deus e está duvidando, você nadou e vai morrer na água, viu? Cuidado, viu? Repense seu pensamento agora. Chega na sua casa e fala, Senhor, misericórdia, viu? Tenha misericórdia de mim. Não desista de mim, não. Eu vou voltar a crer outra vez. Eu sirvo um Deus do impossível e vocês também, que é o mesmo Deus. Se Ele prometeu, vai cumprir as promessas que fez na sua vida. Aqueles que não casaram, aguarde, vai chegar. Aquele que não casou, aguarde, vai chegar. Aquele que espera uma casa, aguarde, vai chegar. Aquele que espera um concurso público para poder casar com seu noivo, aguarde, está chegando. Agora, eu tenho, e não posso duvidar, eu tenho que ser como aquela mulher que bateu na porta do juiz iníquo, bateu, insistiu, até o ponto que de tanto ele ser incomodado, ele abriu a porta e atendeu ela. Esse Deus que nos ama, por que não vai nos atender? É claro que sim. Tem pessoas que estão desistindo de orar. Vou explicar como é isso. Vou passar um pouquinho da minha experiência. A gente vai cansando de pedir a mesma coisa. E começa a mudar a oração. Vou explicar como é que é. Olha como é que um homem de ânimo dobro, como é, aliás, duvidoso, o que duvida. Ele chega, Senhor, eu quero uma casa com 4 quartos. Eu quero uma casa com baita um quintal, piscina, churrasqueira, descreve uma casa linda. Aí demora a promessa chegar, demora. Senhor, eu quero uma casa com 3 quartos. Pode ser um quintal menorzinho. Não precisa ter piscina não, pode ser a metade dela. Uma piscina tone eu aceito, uma tonezinha tá bom, uma de plástico. Aí vai reduzindo. Aí chega um ponto que não pede mais nada. Aí Deus fica olhando do céu, tá vendo aí? A minha manezinha, como é que ela é? Começou bem, mas desistiu em pouco tempo. Eu quero ensinar uma fé poderosa a ela. Eu quero ensinar ela a ter uma fé poderosa a ponto de não ser acanhado, como o Pedro foi no navio. Porque a fé que fez Deus chamar Pedro de tímido é porque a fé de Pedro era vacilante e não era poderosa. Pensa um homem vacilão, o tal de Pedro. Até ele apanhou muito para aprender, viu? Era um cabo ousado, mas era muito vacilão, viu? Ele era desse ânimo. Pedro era assim. Uma hora com muita fé, uma hora com muita fé. Mas ele passou para o Getsemane.
E passou pelo Getsemane. E passou pelo sofrimento com Cristo. E lá, ele negou Cristo, mas quando obteve o perdão do Senhor, ele entendeu a graça. E por esse caminho, é o caminho da qual nós estamos passando. O Getsemane é local de sofrimento, mas também é local de vitória. Amém? Se você está passando por alguma luta na sua vida, lutas na sua vida, creia uma coisa, é hora da tua vitória. Pedro passou pelo Getsemane, apanhou muito até aprender a ter uma fé poderosa. Apanhava, não aprendia. Jesus repreendia Satanás nele. Era horrível aquele Pedro. Chegou uma hora que ele chegou no Getsemane, traiu Jesus. Depois que ele passou por aquilo tudo, ele se tornou o quê? O homem escolhido por Deus para ser o quê? A pedra. Edificar a igreja sobre ele. Então, um líder da igreja. Amém? Então, se está passando por alguma lutas, minha irmã e meu irmão, pode crer numa coisa. É porque está chegando a tua vitória. É que o Getsemane é necessário passar por ele, para a tua fé ser fortalecida, para nunca mais o Senhor olhar para você e falar, você é muito tímido. Aí quando levantar outra tempestade na sua vida, você vai dar risada da tempestade. Cai aí em nome de Jesus, seu palhaço panaca. Entendeu? É assim que é ter fé. Eu tenho uma prática comum. Eu aprendi com Deus a nunca duvidar. Eu não aceito, eu não admito mesmo, que o inimigo sequer fale em meu ouvido alguma dúvida. Olha que minha ousadia, para alguns chega a ser loucura. Ele sabe como é que eu sou aqui, né? Eu montei uma igreja, com 1 ano de igreja, nem comecei a igreja tinha 2 meses de constituída, fiz um concílio masculino. Uma obra só para a igreja grande. Tu é maluco, pastor? E o concílio aconteceu. Tu é maluco? Vou fazer o concílio feminino. Fiz, deu. Vou fazer outro masculino. Fiz, deu. Aí qual é a minha oração como igreja? Olha essa minha oração do doido aqui, olha, de um doido de fé. E Deus ouve todo doido. Eu falo assim, todo dia de manhã eu acordo, de amanhecer, eu falo assim, Senhor, eu tinha um pensamento pequeno, mas eu aprendi com o Senhor que eu tenho que pensar grande. Senhor, faça o seguinte, Senhor, me dá 1000 membros na minha igreja a cada ano. E quando completar 10 anos, eu quero ter uma igreja com 10.000 membros. Eu quero formar outras igrejas com 10.000 membros também. Faça essa oração todo dia. E não duvido dela, não. Eu creio que o Rômulo tem feito a mesma oração todos os dias. É por isso que Deus tem honrado o Rômulo. Que o Rômulo é outro pastor ousado que eu conheço. Desde jovem, para você ter uma noção, eu era líder da igreja que o Rômulo era. O Rômulo não era pastor. Ele começou a liderar os jovens da área de Manaíra. Ele começou o ministério com os jovens, quando não existia ministério com os jovens. Eu era o tutor de Rômulo, que era mais velho, né? Quando tinha acampamento, eu tinha que seguir o Rômulo para poder tomar conta dos jovens, que eu era o mais velho, né? O Rômulo se tornou pastor, está aí, ousadamente fazendo o que Deus quer. Agora por quê? Porque ele não tem duvidado. Você, como membro da igreja do pastor Rômulo, tu não pode duvidar nos sonhos dele. Se alguém está duvidando no sonho de Rômulo, de construir uma igreja enorme, mude de ideia agora. Forme um pensamento. Não sei porque estou falando isso aqui nesta noite. Pegue a sua mente dividida e junta em 2. Repreenda o inimigo que está dominando seu outro pensamento. O homem de 2 almas, 2 mentes, tem um lado da sua mente, está que nem aquele desenho animado. Um anjinho, um demôniozinho assim. Vai nada. Vai, que nada, rapaz. Aí o anjo de Deus fala, vá firme na fé, que tu vai vencer. Aí vem um demônio, no outro lado da tua mente, a mente que ele dominou, fala assim, ó vida, ó mundo, ó azar. Tinha um desenho que eu adorava esse filme, esse desenho, olha, né? Era o leão o leão e a hiena, né? Eu adorava aquele desenho, ó vida, ó mundo, ó azar.
É assim que um crente de ânimo dividido se comporta. Isso está lhe matando, filha. Está lhe matando, filho. Está consumindo sua alma. Está transformando você uma morta-viva, um morto-vivo. Expurga, expulse, chuta esse inimigo da sua alma, das nossas almas, que está falando no seu ouvido. Diga para ele, usa aquela palavra abençoadíssima que Deus nos deu. Está repreendido no nome de Jesus. Amém? Corra, Satanás, que a vitória é minha. Amém? Tu crê na tua vitória? Então vá fazer seu concurso, mulher. Tu crê na tua vitória? Então vai investir naquilo que tu sonhou desde o início. Tu crê na tua vitória? Não queira ser enfermeira, seja médico como você sonhou. Entendeu? Tem gente aqui assim, né? Ousado. Falei para alguém aqui, né? Amém. Então toma vergonha na cara, então. Faça o que Deus está mandando, se levante e vai fazer o que Deus lhe mandou. E chega lá e repreenda todo mau pensamento, todo pensamento de dificuldade, repreenda. Esse negócio de concurso público é interessante. Eu tenho tempo ainda? Que horas são? Não, vou ter que encerrar, não. À vontade não. Senão eu vou dormir aqui. Eu tenho um testemunho para dar de concurso. Eu fiz supletivo e mal sabia ler, escrever direito, porque era pobre, fiz supletivo, era sargento do exército, aí era só primeiro grau, aí eu fui fazer uma prova para vestibular de direito, lá em São Paulo. Vou me esquecer nunca mais disso. Aí é uma escola pública. Aí fala assim, tu nunca vai passar. Aí eu coloquei lá, opção única, direito, em São Paulo. Tu crê que eu passei? Passei! Fiquei, eita, passei. Aí quando terminei direito, chegou aqui, OAB para enfrentar. Eu cheguei para Deus e falei, Senhor, eu saí do quartel, eu pedi demissão no quartel, você tem uma ideia, eu pedi demissão. Eu era militar de carreira, primeiro sargento do exército, de tropa, de fronteira, estava aguardando minha promoção a subtenente. Hoje, a minha turma toda são capitães e estão se aposentando como major já. Eu entrei concursado pela ESA em 84, turma de engenharia. Chegou um dia, quando me converti, vivia no meio do mato, na fronteira, era de tropa especial. Um dia eu ouvi uma voz, me converti aqui em João Pessoa, e eu ouvi uma voz do Senhor, porque eu não aguentava mais viver no mato, porque meus filhos estavam crescendo sem ver eles. Eu passava um mês no mato e 4 dias em casa. Passava 6 meses, às vezes, na selva e nenhum dia em casa. Já passei, às vezes, 8 meses sem ver a família, só em selva. E eu vim para cá, para João Pessoa, e pedi, estou num lugar bom, né? Quartel-general, bem bom. Aí passaram um rádio para cá, preciso de Aquino lá na fronteira outra vez. E eu gritei, agora não vou mais não. Chega de ver em buraco, chega de ver na selva, eu quero curtir uma praia. Aí eu orei muito a Deus, orei muito. Falei, Senhor, eu tenho diploma de direito aqui agora, estou perto de me formar. Eu não quero voltar mais para a selva, porque eu estou muito bruto. Eu era muito bruto. Eu era um sargento muito famoso pela selvageria que eu era. Aí eu falei, estou muito bruto. Minha mulher sofreu muito em minha mão. Ela sabe disso. Se ela contar teu testemunho, se minha esposa contar o testemunho dela, se você está brigando com seu marido, tu vai amar ele, viu? Ele é uma bênção. Entendeu? A minha esposa me aguentou. E ela, para a glória de Deus, está comigo até hoje. Vai fazer quase 30 anos de casados. Eu me lembro que eu orei a Deus e roguei, Senhor, eu não quero voltar mais para a selva porque eu quero ver meu filho crescer. Meus filhos estão crescendo sem mim, não tem minha presença. E eu me converti e pedi. Aí eu me lembro que o Senhor falou claramente nos meus ouvidos, pode sair. Eu não duvidei. Peguei 16 anos e 8 meses de carreira, cheguei lá para o general, comandante, estou saindo do exército. Tu é maluco? Tu endoidou? Tu não pode. Fez curso agora do CAIS. Tu se aperfeiçoou como sargento agora, tu não pode. Não autorizo. O senhor autorizando, não autorizando, eu vou sair. Não autorizo.
Aí foi todo um rebuliço, mandou gente falar comigo, aí mandou um major crente falar comigo. Ele me pegou à noite, chegou assim, Aquino, tu vai sair do exército mesmo? Vai, vou, porque Deus mandou eu sair, deixou eu sair. E Deus me prometeu me honrar como advogado. Aí ele falou assim, tu crê mesmo que Deus falou contigo, meu irmão? Eu creio, se não crê eu morro. Vamos fazer o seguinte, então tira uma licença de 2 anos, licença prêmio 2 anos. Uma licença especial que tem para ficar afastado e voltar. Sem remuneração, claro. Aí, se não der certo a carreira como advogado, tu volta para o exército. Eu falei, major, se eu fizer isso, eu vou estar duvidando do que Deus falou comigo. E um crente não pode duvidar. Aí eu peguei, entreguei meu boné, nem o OAB eu tinha, que não podia tirar o OAB, porque não pode ser militar e advogado ao mesmo tempo, é proibido pela lei. Eu me lembro que 22 de outubro de 99, de manhã eu entreguei a minha farda. Recebi toda aquela honraria que o militar recebe. Eles fizeram de tudo para eu não sair. Aí eu saí. E prova da OAB. Falei com Deus assim, Senhor, e agora? Estou desempregado, não tenho dinheiro, não tenho nada, nem casa eu tenho, mulher e 2 filhos. Eu falei, Senhor, se eu não passar no OAB, estou perdido. Falei, Senhor, me dê a prova da OAB para mim. Orei com fé. Fui a prova da OAB. Sentei aqui na cadeira lá. Eita, eu sei, não sei. Sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Sei, não sei, não sei. Mas isso aqui eu sei. Aí fui passar a prova para o gabarito. Quando cheguei lá, a única que eu tinha certeza, as poucas que eu tinha certeza que estava certa, eu marquei errado no gabarito. Aí eu falei, cheguei para o fiscal da prova, me dá um gabarito novo aí. Aí ele ia trazer um gabarito, eu ouvi uma voz bem clara no meu ouvido. Não é eu que estou fazendo essa prova? Eu falei, amém. Precisa não. Entreguei, adivinha como eu passei? Naquela época eram 50 questões daquelas múltipla escolha. Eu tinha que ser da 25. Acertei exatamente as 25. E se eu tivesse trocado aquela questão, eu tinha errado, essa está 24. Deus faz ou não faz quando tu crê? Comecei a advocacia, não tinha nenhuma sala para alugar. Fui para o fórum trabalhista, vi um advogado sentado no chão. Imagina só, ele até em gravata sentado no chão. Mulambo, né? É meu sócio até hoje. Hoje ele é crente. Falei. E uma voz falou assim, esse vai ser teu sócio. Falei, ei, tu quer ser meu sócio? Desse jeito. Ele se levantou, eu quero. Aí fomos lá para edifício Regi, Duque Caxias, Regi. Chegamos lá, alugamos uma sala cheia de barata, uma sala pequenininha, tudo mofado, móvel mofado, tudo mofado, e não tinha sequer um computador. Só tinha uma máquina Hamilton dele, velha, daquela antiga, que eu não sabia nem usar aquele troço mais. Que era a época do computador 546, né? Quem lembra aqui? Né? Aí eu falei, Senhor, e agora? Preciso de um computador. Primeira causa que entrou no meu escritório, ele me pagou com um computador, zeradinho para mim. Tum. Segunda causa, dinheiro. E agora o aluguel da casa. Fui lá, aluguei um apartamento no ZP, sem dinheiro, e deixei lá o aluguel. E agora, bem, tem que pagar o aluguel. Né? E o carro financiado também. Tem um dinheirinho aqui que sobrou lá daquela dinheiro a mais que recebe no quartel, né? Que é o mês de salário a mais, né? Aí eu peguei, paguei as contas, mas comecei a acumular conta, mas Deus começou a mandar causa. Aí Deus mandou uma causa do nada, que esse rapaz não honrou os acordos dele na Justiça do Trabalho, e tudo dobrou para 100%. E Deus fez eu conseguir penhorar uma empresa dele que eu ganhei dinheiro todo mês. 1 ano de salário, mais do que tinha no quartel, em dobro. 1 ano assim, 1 ano. Eu comecei a trabalhar. Estou criando 2 filhos, um tem 26, o Diego conhece, Milena também, também conhece. Um formado em Direito também, e o outro está se formando agora. Eu vou dar o testemunho de quem tem fé. Quando eu saí, quando esse major lá no passado falou para mim, ele disse o seguinte, você vai sair do quartel hoje.
Mas Deus está me avisando que você irá mudar de função outra vez. Lá na frente. O teu chamado não é advogado, é outro chamado que você tem. Eu rejeitei essa palavra até o dia que eu estou como pastor hoje. Rejeitei e não teve jeito. Agora eu sou pastor. Comecei uma obra do nada. E quando comecei a ganhar dinheiro na advocacia, que era agora, 10 anos de advogado, era a minha melhor época como advogado. Quem é advogado sabe disso. Com 10 anos é quando a gente começa a colher os frutos da advocacia. Começa a ganhar dinheiro. Comecei a melhorar de vida, ficar bem, folgado. Mas Deus me chamou para ser pastor. Voltei a estacar zero novamente. Aí eu estou tentando levar duas coisas e não consigo. Larguei o escritório totalmente, estou só no pastorei na igreja o tempo todo. Viemos pela fé, a igreja nova, arrecada bem, mas paga aluguel, paga um monte de coisa. E quando sobra, eu recebo. Quando não sobra, estou ferrado. mas Deus tem honrado. Você tem uma ideia? Deus é tão poderoso, a quem não duvida, que meu filho largou a faculdade, faltando 6 meses de falta de dinheiro. Eu orei, Senhor, isso que é orar com entendimento. Entenda, a oração do crente tem que ter entendimento. O que é isso? Tu tem que conhecer a palavra para pedir conforme a palavra de Deus. E não conforme seu entendimento, é conforme o entendimento do Senhor. E eu clamei a Deus conforme a palavra dele. Senhor, tu prometeste nunca desamparar os meus filhos. Nunca. Foi promessa sua, Senhor. E eu não vou duvidar. Aí foi um cliente no meu escritório, eu conversando com ele, conversa vai, conversa vem. Eu fui lá só para atender ele, que eu larguei a advocacia. Aí cheguei, eu contei a história, eu vou pagar toda a faculdade do seu filho. Foi lá e pagou tudo. Amém? Então, por que comigo é assim e com alguns aqui não tem sido? A resposta é não duvidar. Não duvide não, meu irmão ou minha irmã. Aquele carro que tu comprou, e tu está tendo dificuldade de pagar, que Deus na época mandou você comprar, e agora você duvida que Ele mandou, pare de duvidar. Deixa de ser duvidar do que Deus te falou. Amém? Vamos ficar de pé? É o que eu acabei, né? Acho que falar mais vai ficar chato. Eu queria orar por vocês. Eu queria orar